Olá pessoal, meu nome é Murilo Martins, eu sou psicólogo, faço parte do time da Modar e hoje eu vou compartilhar algumas dicas a respeito da saúde mental no ambiente de trabalho. Vamos lá? É muito importante, na verdade, que a gente se planeje para a entrevista. Quanto mais à vontade você estiver se sentindo nesse processo, melhor talvez será o seu desempenho. Como que a gente pode se preparar? Vá buscar informações a respeito sobre a empresa, até para você saber que tipo de processo seletivo talvez você vai se deparar, e prepare as respostas com perguntinhas que podem ser clichê, mas que toda empresa, ou todo recrutador, ou todo gestor faz. Então, perguntas como: quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Como que você se imagina daqui a 5 anos? Quais são a sua relação, ou qual a sua visão a respeito da nossa empresa? Por que nós devemos te contratar? Já são perguntas que eu acho que, assim, se você se planejar, se você já elaborar uma resposta nesse sentido, você se sentirá muito mais autoconfiante no momento da entrevista. Que eu acho que é essa questão. Às vezes o processo seletivo nos pega de surpresa. Se eu não me planejo, eu vou estar mais suscetível. E se eu posso, então, realizar um planejamento, melhor. Então, busque informações a respeito da empresa, até para você saber que tipo de processo seletivo você vai se deparar, e se prepare para ele. Seja através de provas práticas, provas que possam acontecer a respeito de conhecimentos gerais, as dinâmicas de grupo e principalmente a entrevista. Então, assim, o planejar pode fazer você pensar muito e talvez gerar uma respectiva ansiedade. Mas eu acho que vale a pena você se planejar e não ir para um processo seletivo assim, sem um planejamento ou aberto, porque talvez é isso, você vai ser pego de surpresa e aí você pode, às vezes, ficar nervoso na hora e a voz ali ficar um pouco mais mansa ou fraca, você demonstrar um respectivo nervosismo, até porque você foi pego de surpresa. Não dá pra gente fazer uma previsão 100% de como que vai ser um processo seletivo, mas é muito importante que você se planeje antes, porque eu acredito que você vai estar bem mais calmo na hora do processo seletivo, até porque você já parou para pensar sobre aquilo, já elaborou, às vezes, uma resposta de como que você daria, e aí eu acho que você vai ter aí mais chances de ser bem sucedido no processo seletivo. O nervosismo, ele bate mesmo, até por causa que é isso, né? A gente não gosta de ser avaliado. Então, a todo momento, ou qualquer situação em que a gente vai ser avaliado, que alguém está nos observando, que alguém está nos olhando, e a gente sabe que nós estamos sendo avaliados, isso já gera uma tensão, Então, é normal. Inclusive, as pessoas que lidam com recrutamento e seleção, elas têm consciência disso. Então, elas sabem que alguns candidatos talvez vão demonstrar um nervosismo a mais, outros vão talvez demonstrar ali uma respectiva tranquilidade, E isso também vai muito de perfil, é subjetivo, porque algumas pessoas são mais ansiosas e outras menos. Então, tem pessoas que realmente vivenciam aquilo de uma forma mais intensa e podem estar nervosas, principalmente pessoas que estão indo para o mercado de trabalho, Então, aquele ali pré-adolescente que está indo ali para a vida adulta e que talvez nunca tenha passado por um processo seletivo, nunca fez uma entrevista, claro, talvez ele demonstre ali um respectivo nervosismo, mais nervoso do que uma pessoa, por exemplo, que já fez vários processos seletivos. Então, eu também acho que tem a ver com a bagagem, a sua própria história de vida, a sua própria bagagem. Se é pela primeira vez que eu estou participando de um processo seletivo e que tudo é muito novo para mim, muito provavelmente eu vou estar mais nervoso. Ao mesmo tempo que uma pessoa que já tem uma respectiva idade, já tem uma respectiva bagagem, já passou por diversos processos seletivos, a gente vai ficando de fato ali mais calibrado. Então, cada vez mais a gente participa de processos, mais sabedoria e mais conhecimento nós vamos tendo, e as outras oportunidades fazem com que talvez a gente fique menos nervoso. Mas fiquem tranquilos que, inclusive, os próprios recrutadores, eles têm consciência disso, eles sabem que talvez a pessoa esteja nervosa, e não é isso um ponto, por exemplo, que desclassifica. Não é o nervosismo, às vezes, ali na hora, que pode, de fato, ser um ponto
crucial para te desclassificar do processo seletivo. Só se esse nervosismo está atrapalhando a forma como você está se comunicando, a forma como você está passando as informações, porque às vezes as informações podem sair de forma bagunçada ou não seguindo uma linha de raciocínio lógica em que o recrutador não entenda. Então, esses talvez sejam pontos que podem atrapalhar. Mas as empresas têm total ciência de que as pessoas podem ficar nervosas no processo seletivo e tá tudo bem. Tá tudo bem para as empresas, inclusive para vocês reconhecerem que estou nervoso, é um aprendizado para mim, e cada vez que eu passe por cada vez eu vou passando por mais processos, podem ter certeza que vocês também vão desenvolvendo a habilidade de lidar com processos seletivos e vão cada vez mais ficando menos nervosos e às vezes se saindo, inclusive, melhor. Eu acho que cada pessoa sabe como se sentir bem. Eu acho que cada um de nós reconhece o que me faz bem. Eu acho que esse é um ponto a ser levado em consideração no dia, por exemplo, que você tem uma entrevista muito importante ou que você tem um processo seletivo, a etapa final, né? Eu acho que a gente se utiliza de estratégias para que a gente não fique tão ansioso. Ansioso nós vamos ficar, a ansiedade vai vir, né? Mas é importante que a gente saiba trabalhar ela. Então, talvez ali no processo, indo, né, a caminho da empresa, eu coloque uma música, por exemplo, na qual eu goste, ou eu vá conversando com alguém. Pode ser, inclusive, uma estratégia para que eu fique mais calmo, né? Técnicas de respiração, para algumas pessoas, inclusive, né, fazem uso, apesar que envolve toda uma aprendizagem, né? Porque a maioria das pessoas, inclusive, respiram errado. Então, essa questão de técnicas de respiração, né? Talvez a pessoa não saiba ali fazer sozinha, mas para algumas pessoas que conseguiram desenvolver, ótimo e excelente também. Até porque cada vez que a gente fica mais ansioso, a nossa respiração fica mais rápida. Então a gente pode, de fato, ficar ali um pouco fadigado, até mesmo pela questão do nervosismo, né? Mas às vezes levantar, tomar um bom café da manhã, né, se utilizar ali de uma música no caminho da empresa, podem ser estratégias que podem auxiliar. Parece bobo, mas que faz toda a diferença, né? Então, às vezes, você conversar com as pessoas, você, de fato, tentar ali distrair, sim importante que a gente faça todo um planejamento, mas ali no dia, não tenta ficar também assim, né, pensando só tanto naquilo, porque senão é aquilo, não esqueça, não distraio, né? Algumas pessoas, inclusive, falam que não conseguem dormir uma noite antes, ficam nervosas, né? Ansiosas no processo seletivo, então também não dormem muito bem. Eu acho que isso é um outro ponto, né? A qualidade do sono. Então é importante que talvez a gente faça esse esforço, sim, de tentar ter uma boa noite de sono, até para que você esteja disposto a participar do processo seletivo, que pode ser longo, pode ser curto, mas existem várias estratégias e eu acho que é isso. É você saber, né, ali também se autoavaliar, se autorreconhecer e falar o que me faz bem, né, o que me acalma, e se utilizar, inclusive, então, disso como se fosse um amuleto aí no dia para que você vá mais tranquilo e calmo para o processo seletivo.